Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Povo, boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aqui mais uma vez com a família Leporassi, né? Hoje eu estou com o Fernando Leporassi comigo e na produção musical, na produção artística, Mariana Leporassi, ajudando aí o nosso amigo Fernando aí também. Antes de eu dar boa noite para o Fernando, quero falar para você que se inscreva no nosso canal, compartilha, dê like. E você, meu querido, meu amigo, minha amiga, que quer ajudar esse programa com algum valor, é fácil, só fazer o Pix aqui para nós, para mim aqui, no 045-196-949-90, 045-196-949-90. Olá, Fernando, boa noite para você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Oi, uma Rodrigo. história de sucesso. Oi, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você. Tudo bom por aí? E vamos em frente. O Fernando, eu queria que você contasse para mim a tua história, como é que você começou na música. Bom, o negócio é o seguinte, a minha história toda começa com o Grupo Manifesto, né, que foi a minha primeira manifestação musical profissionalmente, né? Isso foi no ano de entre 66 e 67. Eu tinha 19 anos, 19 para 20. E então esse grupo era um grupo amador que se reunia na casa da Lucinha, que depois passou a ser Lucina, que é a compositora, a cantora Lucina. E na época era Lucinha, era um grupo de jovens assim que se juntavam para cantar junto, para trocar ideias assim, mas sem nenhuma pretensão profissional, né? Acabou que o irmão do Guto Graça Mello, que também estava nesse grupo, o Paulo Graça, que era ator e era um cara que fazia produção também, fazia produção em televisão, ele tinha um horário lá na TV Continental aos sábados. Ele tinha um horário vago que arranjaram lá para ele, perguntaram se ele não queria colocar alguma coisa lá. Ele já tinha ido lá ouvir a gente um dia nessas reuniões que a gente fazia. Assim. Aí ele falou: vocês não querem cantar lá na TV Continental? Tem um horário vago lá. Vocês vão lá e só cantam o que vocês quiserem, sem compromisso, não tem nada assim. Vocês não precisam ensaiar muito, nem coisa nenhuma. Bom, para encurtar a história, porque é muita coisa para. Né? A gente foi fazer esse programa com ele e a coisa deu certo, porque as pessoas que viram começaram a divulgar. Eu sei que em coisa nós fizemos aí, começamos a fazer toda semana, né? Eu sei que entre 1 e 2 meses, quer dizer, depois de uns 4 programas assim, 4, 5 programas, nós estávamos com um público enorme assistindo o programa e gente conhecida e de repente querendo ir lá no programa para dar um abraço na gente. O pessoal começou a ficar empolgado com aquele bando de gente. Nós éramos mais ou menos 10 pessoas, o grupo, né? E então, de repente, a gente vê no programa, adentrando o programa, Edu Lobo, Quarteto em Si, a Elis Regina foi lá com o Ronaldo Bosco, eles estavam casados na época. E a gente não entendeu nada, porque eles ligavam lá para a emissora e o Paulo Graça fazia um link lá com eles, falava: olha, vocês não querem vir aqui? Venham aqui, vocês podem ficar junto da gente aqui. Ele começou a fazer uma onda. Eu sei que aquilo virou uma coisa muito engraçada e interessante. Bom, essa foi a nossa entrada né, na coisa profissional, porque a gente começou a ser ouvido lá, tinha um público ótimo e tal, e aí pintou o Festival Internacional da Canção, foi o ano de 67. E a gente inscreveu 3 músicas nesse festival. Eu tinha uma música que eu coloquei, e Canção de Esperar Você, e era uma música com música e letra minha, que a Gracinha cantou,
Gracinha Leporassi, minha irmã, e tinha uma outra música que era o Desencontro, do Amaury Tristão e do Mário Teres. O Tristão também era do grupo, o Mário Teres, irmão da Silvinha Teres, ele era letrista, ele cantava também, cantor. Eu sei que a música deles entrou também, e uma terceira música chamada Margarida, que era do Gutenberg e o Arabira, que também passou, o Gutenberg acabou entrando para o grupo também, porque a gente foi agregando, né, amigos e tal. Quando vimos, o Guti também já estava no grupo. Eu sei que a gente inscreveu a música dele, Margarida, que a gente gostava muito de cantar. E aí deu no que deu. A minha música foi bem recebida, mas não ganhou assim nenhum prêmio. Ganhou, aliás, ganhou a Gracinha, minha irmã, ganhou o prêmio de revelação nesse festival, cantando a minha música. E a música do Tristão também, que ela cantou com o Mário Teres. Então, para ela foi muito bom, ela ganhou o prêmio de revelação. Quer dizer, houve uma badalação em torno do Grupo Manifesto, porque o Margarida simplesmente ganhou o festival, né? O Margarida tirou o primeiro lugar num festival que tinha uma frente assim, que tinha Travessia, do Milton Nascimento, tinha Carolina, do Chico Buarque, né? Então, que foram a segunda e a terceira colocadas. Eu sei que foi uma coisa muito assim. Como é que foi a emoção de vocês, da família de vocês, assim, dela ter ganhado esse festival? Foi uma coisa, né? Porque a gente era muito novo e, né, aquilo tudo para a gente era uma grande novidade e foi assim, como primeira experiência, né? Quer dizer, a gente não tinha feito nada antes, assim, né? Para um público enorme daquele, né? Que Maracanãzinho, a coisa era lá no Maracanãzinho, para 20 mil pessoas, mais ou menos. E tinha uma torcida nossa lá, que foram os amigos com faixa lá para o Maracanã. Depois que a música foi classificada na primeira apresentação, quando a gente foi cantar de novo a música, já na segunda fase, já tinha uma galera com faixa. Eu sei que foi aquele auê danado. E quando a música ganhou, foi um carnaval, né? Todo mundo ficou emocionado, ficou, né? E eu sei que assim começou a minha carreira e a de quem estava no grupo, né? Profissionalmente. E foi isso. Então, o E Manifesto gravou. você compõe também, Fernando? Sim, eu componho. Sempre compus. Desde que eu comecei a compor, quer dizer, nessa época eu já estava fazendo as primeiras músicas, né? E não parei mais. Eu continuei compondo e tudo. Depois do Grupo Manifesto, Quais foram os artistas que gravaram coisas tuas? olha, tem uma galera aí que, bom, eu vou falando assim, pode ser que até não esqueça alguma coisa no momento agora, mas tudo bem. Só para ilustrar, Edu Lobo, Nana Caymmi, Alaide Costa, Joyce, isso aqui no Brasil, né? Zizi Posse, Fátima Guedes, tem outras pessoas também, eu vou lembrando assim. E eu tive o prazer, né, a honra de ser gravado também por dois cantores americanos, que eram a Sarah Vaughan e o Johnny Metz, Ah, que cantaram uma música minha com uma letra que era uma música, essa música, eu tinha feito uma música com letra minha em português, que a Nana Caymmi gravou e a Laide Costa gravou, chamava O Que Se Sabe de Cor. E aí eles gravaram lá nos Estados Unidos com uma letra, uma versão em inglês, da Tracy Mann. Então ficou chamando Wanting More. E essa música, quer dizer, teve duas versões, né, em português e em inglês. Então, quer dizer, e ao longo da história eu fui apresentando sempre uma música, outra, sempre que podia, e não esquecendo de jeito nenhum a Leni Andrade. Teve um festival, isso como é que chamava? O MPB Shell. Em 81, eu tinha colocado no festival no MPB Shell de 81 e 82. As duas músicas desses festivais, por acaso, eram com o Nelson Wellington, mesmo parceiro meu. Primeiro foi com o Nelson Sonhador, que era uma música que foi muito bem apresentada, mas não ganhou assim nenhum prêmio. Foi só uma apresentação legal, mas
quando a gente apresentou o Embriagador, eu convidei a Leni Andrade para cantar e o Dori Caymmi para fazer o arranjo. E eu não ganhei prêmio pessoalmente, nem o Nelson, mas a Leni ganhou o prêmio de melhor intérprete por essa música e o Dori de melhor arranjo. Então, quer dizer, foi uma coisa muito legal para eles e para mim foi uma satisfação tão grande como se eu tivesse ganho também prêmio, né? Quer dizer, aconteceu, eu ganhei. E a Leni ficou sendo mais uma intérprete que eu guardo com muito carinho essa coisa, né? E com muita saudade agora que elas foram, né? Mas então é isso, quer dizer. E aí, bom, então sempre que eu fui, aí eu, bom, depois do Grupo Manifesto, a gente fundou um outro grupo chamado Vox Populi, com alguns elementos do Manifesto, os remanescentes, né? E a gente fez um outro grupo Esse chamado Vox Populi, o Fernando, esse Vox Populi é inspirado naquele jornal que tinha antigamente? Não, não. Foi um nome que a gente... Que, aliás, é um nome que muita gente hoje em dia até confunde, porque tem um grupo, parece que é lá do norte, que chama Vox Populi, né? Um grupo também que é... Eu acho que até era de jovens também, quer dizer, um grupo... E tinha esse jornal também, mas por acaso não tinha nada a ver, assim, não tinha nenhum vínculo com essas coisas. Eu sei que esse grupo Vox Pop, a gente gravou um disco, né? Isso foi em 69 já. Final de 68, a gente montou o grupo, em 69 a gente gravou um disco. Eu sei que no fim de 69 nós estávamos indo para o México. Nós fomos contratados por um empresário mexicano, por intermédio do Luizinho Essa, que gostava muito do grupo, que ele fez 2 arranjos para a gente, para o nosso disco. E eu sei que ele apresentou, o empresário veio ao Rio para procurar a gente e conhecia o Luiz, e era amigo dele e tal. O Luiz Essa era um cara muito conhecido, né? E apresentou a gente para esse cara, e o empresário, e a gente fez uma audição para ele, ele gostou e contratou a gente. Lá fomos para o México e ficamos 1 ano lá. Fizemos uma temporada numa casa noturna de 6 meses, depois acabou o contrato, ficamos lá mais quase 6 meses numa outra casa noturna. Eu sei que... E daí foi, né? Do México eu fui parar em Los Angeles, que não era tão longe assim, né? Califórnia, né? Atravessou a fronteira, já estava chegando lá. O grupo Vox Populi acabou, e cada um tinha seus problemas, um queria voltar, o outro não sei o quê, né? Saudade de Brasil, o outro... Nessa altura eu estava já noivo, eu fui para Los Angeles, casei e vim ao Rio só para casar, voltei para Los Angeles e lá estávamos eu, o Guto Graça Mello, que tinha sido do Manifesto, do Vox Populi também, o Amaury Tristão, não, Amaury não, ele já não estava mais, o Elvis Vilela, pianista, que também já se foi, e o Chiquinho Batera, que tocou com a gente lá nos Estados Unidos, que foi uma beleza a gente ter o Chiquinho como baterista. Eu já conhecia ele muito de nome, mas nunca tinha tocado com ele, né? Eu sei que fiquei 1 ano em Los Angeles. E nessa altura eu já era baixista, eu comecei a tocar contrabaixo nesse segundo grupo. No Manifesto eu não tocava contrabaixo, tocava violão e tal. E como os outros compositores também, o Graça Mello, o Tristão, a gente tocava violão. Mas esse grupo nosso, segundo, a gente resolveu que não ia chamar muita gente, porque senão ia ficar inviável a produção do grupo, né? Então, nós mesmos resolvemos assumir. Então, eu assumi o baixo, o Guto assumiu a guitarra, o Tristão assumiu a percussão, nós convidamos o Elvis Vilela para piano, aliás, em percussão, e o GG, Getúlio Pereira, bateria. Bom, formamos o grupo, eu sei que assim fomos para o México, né? Eu estou falando assim meio, eu vou passando por alto, porque senão é muita história, aí não vai dar tempo de contar tudo.
Não, é que eu quero te ouvir mesmo. Você pode falar, viu, Fernando? Você pode ir falando que eu estou te ouvindo. Quando tiver alguma pergunta, assim, eu te interrompo aqui. Tá bom? Tudo bem. Não, e também, se estiver muito comprido o que eu falar, você depois vai vai editando aí. Você faz como você achar melhor. Porque às vezes eu começo a falar e vou lembrando de coisas e começo a falar muito. Então Não, mas você vai lá, vai pode ir. administrando aí, né? Mas então é isso. Aí, quando eu voltei, eu fiquei esse ano em Los Angeles, quer dizer, quando eu voltei para o Brasil, no final desse ano, que já era final de 71, eu já voltei como contrabaixista. E o grupo já tinha acabado, nós já estávamos assim, cada um, né, levando a sua vida. Eu sei que eu comecei a ser convidado para tocar com uma opção de gente. E o primeiro trabalho que eu fiz chegando no Brasil foi o disco do Sá Rodrigues Guarabira, né? E o Guarabira, que era meu chapa desde a época do Manifesto, né? Através dele, eles me convidaram para fazer o disco, que era a estreia do grupo em disco, né? E eu já conhecia eles, mas nunca tinha tocado, né? Com o Zé Rodrigues e o Luiz Carlos Sá, né? O Guti, sim, nós éramos amicíssimos. Então eu gravei esse disco com eles. E aí, daí eu comecei a ser convidado por várias pessoas. Então comecei a trabalhar com meio mundo, né? Então eu toquei com a Nana Caymmi, com o Edu Lobo, com o Ivan Lins, com a Gal Costa, toquei com a família Caymmi toda, fizemos shows assim fora do Rio de Janeiro, Com com o Dorival Dorival também? Caymmi e os filhos, o Dori e o Danilo e a Nana. E gravei, inclusive, um disco com a Gal e o Dorival. Gal Canta Caymmi. Eu participei desse disco também, tudo como baixista. E daí eu segui a minha carreira de contrabaixista, né? E, ao longo disso, eu ia mostrando as minhas músicas para as pessoas com quem eu estava trabalhando, né? E nisso é que, de repente, a Nana Caymmi ouviu uma coisa, resolveu cantar. O Edu Lobo, quando eu estava trabalhando com ele, eu mostrei uma música instrumental, um baião, chamado Camaleão. Aí ele adorou, ele se empolgou com a música. E aconteceu que, nesse período que eu estava trabalhando com o Edu, ele gravou um disco e quis botar a minha música no disco. Então, eu tive esse prazer de ter essa música no disco dele, o Camaleão. E o disco ficou chamando Camaleão. É um disco do Edu chamado Camaleão, que é no tem, se não me falha a memória, de 76, 77, esse disco, né? Eu gravei dois discos com o Edu, um em 73, e nesse segundo aí tinha o Camaleão. Então, para mim, foi um barato, né? Ter um disco, uma música gravada pelo Edu Lobo, uma música instrumental que deu nome ao disco dele, né? Bom, daí eu fui seguindo, né? E com a Joyce, por exemplo, eu trabalhei um bom tempo. Eu fiz alguns discos com ela, viajei muito com ela pelo Brasil inteiro, cheguei aí a Portugal com a Joyce, ficamos lá quase um mês viajando pelo país todo, assim. Eu sei que foi assim uma coisa muito legal, porque as coisas foram acontecendo, né? E eu fui conhecendo cada vez mais gente e tal. Então eu fui desenvolvendo, né, a minha coisa de compor, e tal, de tocar, né, minha coisa baixista e tudo mais. E aí foi, né, foi indo. E a história é essa, quer dizer, continuo fazendo isso e agora eu já estou partindo para outras coisas, porque as coisas foram mudando, né? Aos poucos. O mercado de música, né, foi O que você mudando. pode, Fernando, o que você pode tocar para a gente aí? Eu pensei, você tinha me pedido, me falado para tocar umas coisas, então eu queria apresentar uma música do meu disco, que, aliás, eu até estou esquecendo de falar, do disco que eu acabei de lançar, né, através da Zenita, né? Eu acabei de lançar esse disco e, eu vou tocar aqui no violão uma das músicas, que essa eu fiz, está no disco, eu fiz no piano e voz, né? Mas eu vou fazer no violão, que fica mais prático e eu acho que o som fica melhor na transmissão, né?
Uhum. E as outras músicas do disco têm mais instrumentos, então é difícil mostrar para você só com o violão. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa no violão só para ilustrar, para você ter uma ideia, né? Então, essa aqui chama Tarde dos Sabiás, que é uma música minha com letra de Abel Silva. Né? Tu vinhas andando assim, será que eras para mim? Minhas eras tão bonita. Na tarde dos sabiás, zumbia um satanás, e as tardes tinham mil cores, e as flores dos quero mais dançavam e o albatroz sonhava gaivotas branco e negras. Amigos pediam mais um telefone para mim. Estou e não estou no seu jogo assim. Não pense que vou contar aquele momento a sós, ai de mim. Aquela fotografia, aquele bilhete azul, aquela canção do mar. Lá onde estiveres, estarei, meu amor. Lá onde estás, estou. Maravilha! Fernando Leporassi aqui comigo nessa noite. Vai deixando o teu like, se inscrevendo e aplaudindo esse moço que ele merece. Ô, Fernando, voltando na tua história, hoje em dia você tem contato com essas pessoas todas, Guto Graçamelo, irmão dele, esse povo todo Olha, você tem contato muito, hoje? muito pouco, sabe? Muito pouco. Aliás, infelizmente, o Paulo, irmão do Guto, ele já é falecido. Isso naquela época ainda do Grupo Manifesto, antes do grupo terminar, acabar, o Paulo era ator, e ele viajava pelo Brasil fazendo peças de teatro e tudo, e ele morreu num acidente assim. No ar Tá? ainda. Pode continuar, Fernando. Tocou o telefone aqui. Não, tudo bem. E o Paulo, infelizmente, para nossa tristeza, ele sofreu um acidente numa dessas viagens dele, né? E se foi. Infelizmente, ele faleceu. E ele era muito novo também, né? Um pouquinho mais velho que a gente, quer dizer, mais velho que o Guto, mas ele era muito novo ainda. E o Guto, eu convivi muito com ele. O Guto chegou a ser diretor da Som Livre, né? E eu fiz muita coisa na Globo, assim, de vinhetas para a Globo e tal. Eu, volta e meia, cruzava com o Guto lá dentro, que a gente estava sempre entrando em estúdio, não sei o quê. Trabalhei muito com o Dori Caymmi, que fazia muita coisa na Globo. O Dori fazia trilhas sonoras, né, para coisas da Globo, tal, programas da Globo, e no caso, tudo mais. E eu trabalhei bastante com o Dori, porque a gente tinha uma ligação forte, assim. E aí o Guto, quer dizer, né, o Amaury Tristão, ele depois disso ele ficou. Quando a gente saiu do México, o Tristão ficou lá no México. Então eu só vinha a ter com ele aqui no Brasil depois que ele veio. O Tristão ele foi parar nos Estados Unidos, ele casou, ficou morando lá, depois voltou, enfim, cada um ficou numa situação, né? E os outros também do grupo, o Chiquinho Batera ficou nos Estados Unidos, depois ele voltou para o Brasil. Enfim, o grupo já tinha se dissolvido, né? Os próprios, esse grupo.
E eu sei que a gente foi se falando assim, ó, de vez em quando, e o Guto eu acabei ficando sem muito contato com ele. Depois que ele saiu da Globo e tal, ele se aposentou também, ele estava fazendo muita produção de disco, né, até Você independentemente da chegou a Globo e tudo conhecer mais. o pai dele, não? Você chegou a conhecer o pai dele? Conheci o pai do Guto, sim, o Graça Mello, que era um ator O também. Moacir? O Moacir? Não é o Moacir? Moacir Franco? Não, 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 não. Eu estou Guto confundindo as Graça bolas, então. Mello. É. Aliás, eu conheci também o Moacir Franco, grande figura. Mas não, o pai do Guto eu conheci como Graça Mello, que era o nome dele como ator, né? E ele também ele faleceu naquela época do Manifesto, que ele já tinha uma certa idade assim. E, e eu sei que os outros membros do grupo, cada um foi para um canto. Minha irmã, Gracinha, foi morar nos Estados Unidos para trabalhar com o Sérgio Mendes e acabou ficando por lá e acabou casando com ele. Eles ficaram, eles se casaram e estão lá até hoje. Ela está lá, mora lá direto. Tem 2 filhos já adultos, né, e tudo mais. E está lá muito feliz e tudo mais. A gente se vê, se fala sempre. De vez em quando ela vem ao Brasil. Agora ficamos mais tempo sem se ver por causa da pandemia, né? Mas a gente está sempre em contato. E a Lucinha, que era do Grupo Manifesto também, eram 2 mulheres, a Lucinha e a Lucinha. Continuou também fazendo a carreira dela solo, né? E adotou o nome de Lucina, tinha Lula e Lucina, não sei se você chegou a ouvir falar ou conhecer. A Luli também, infelizmente, já foi. O pior é que na cidade que eu estou, muita gente já foi, né? Quer dizer, que eu fico lembrando, que são meus conterrâneos e meus Não, mas as lembranças, contemporâneos. Conterrâneos não, o contemporâneos. Fernando, mas as Sim. lembranças antigas são gostosas de lembrar, porque Ah, são, sim. são tempos que não voltam. Eu mesmo tive muito momento bom, assim, quando eu era criança, assim, que eu gostaria que Uhum. voltasse, mas não volta mais, não. De crer. É verdade. A gente sente muito isso, né? A gente tem que pensar nisso com carinho, né? A gente tem que lembrar dessas coisas, procurar lembrar com carinho e olhe lá, né? Porque não, né? E a gente É. vai vendo mesmo ao longo da vida que as coisas vão O, passando, né? Fernando, eu queria que você falasse mais um pouco sobre o seu disco da Zenita, para a gente fechar. Sim. Então, o disco, eu estou muito satisfeito com a repercussão também que ele vem tendo, né? E, aliás, eu até gostaria muito de falar bastante do disco, mas mostrando as músicas, mas é que é complicado, né? Por causa assim, por motivo de produção, né? Quer dizer, da gente fazer uma transmissão legal. Inclusive, as faixas do disco estão muito variadas e muito ricas. Tem umas faixas que tem bastante instrumento, tem voz e tudo. Tem participação de muita gente. Por exemplo, eu tenho uma faixa que é uma música minha com Délcio Carvalho, que era um compositor, um letrista da pesada, que também já se foi, e ele cantou no disco. A nossa música foi gravada por ele. Ele é que a voz é dele. Infelizmente, o disco, eu tinha acabado de fazer o disco, ele estava doente, ele não chegou a ver o disco pronto, mas ele chegou a ouvir a gravação quando já estava, né, nos finalmente ali. Então. Enfim, então tem essa parceria com ele, tem uma parceria com a Joyce, que ela canta também, é um choro que ela gravou comigo. Tem 2 músicas com a Bel Silva, que é essa que eu cantei, Tarde dos Sabiás, e a primeira faixa do disco, que é um pequeno popurrí, são 2 músicas, que é uma outra com a Bel Silva, e era uma com a Bel Silva e a outra com o Nelson Wellington, que é o Embriagador, né, que foi essa que foi gravada pela Leni Andrade e tal. Então eu abro o disco com essas 2 músicas. Essa do Abel também é um bolero. Eu sou o rei do bolero, adoro o bolero. Essa aqui... Queria ouvir agora sua voz só para mim, deitado no seu colo,
sereno assim, é tão linda a madrugada. Só que quem canta é a Célia Vaz, essa música do disco. Ela canta e eu fiz um arranjo vocal para ter a participação da Mariana, da Cacala, né? Da Mariana Cacala e o Márcio Lotti, um Uhum. excelente cantor da pesada, que foi também participou do grupo da Célia. E conheci o Márcio já há muitos anos, então trabalhei com ele quando eles estavam cantando com a Célia, esse grupo que ela tinha. E, O Fernando, você me permite interromper você um pouquinho claro, só para fazer uma propagandazinha aqui? claro, É, claro, fica à vontade. muito brevemente, acho que você conhece essa cantora, ela vai estar aqui no nosso programa também. A Sim, Perla Paraguaia é do teu tempo? Perla. Olha, eu já ouvi esse nome, sim. Perla. Ela tem Essa músicas de Perla sucesso. ela é minha Ela tem, contemporânea, não? Ela ela é não, ela tem músicas de sucesso como Fernando, Chiquititas, hum, Índia, Galopeira, aquela música, entendeu? ela que gravou. Isso. Fernando. Essa? É. Ah, sim, eu conheci essa música. Aliás, o pessoal brincava comigo, né? Aí cantava essa música para mim, falava, Fernando, essa onda de Fernando. Sim, eu lembro dela, sim, cantando. Ai, maravilha. Então, voltando, só para a gente concluir, como é que você espera do teu disco agora para o futuro? Bom, eu agora estou me preparando para fazer o lançamento dele ao vivo, né? Quer dizer, então eu tenho que fazer eu tenho que esquematizar uma produção, quer dizer, convidar algumas pessoas para tocarem comigo. Não pode ser todo mundo, né, que participou do disco, claro, mas eu queria arrumar um grupo assim, um quarteto, digamos assim, né, instrumental, e convidar pessoas que participaram, eventualmente, né, vão poder ou não, as pessoas que puderem, né, participar comigo, se apresentar e tudo. E porque tem muita gente, o Alberto Chimelli, que é pianista e ele é compositor também. Por acaso, eu tenho no disco tem uma música minha com o Alberto Chimelli, e a música é do Alberto, eu fiz a letra. É a única faixa que a música não é minha, eu fiz a letra. Por acaso, é a música do Alberto. E, aliás, tem outra que não é minha também, que é do meu pai, Sebastião Leporassi, que a Mariana canta junto comigo. Nós fazemos lá nós dois cantamos a música dele. Ela fecha uma das músicas que fecha. Eu sei que tem muita coisa assim no disco que eu gostaria de mostrar, mas como está no disco, né? Então, Ah, sim. quem puder ouvir vai gostar, quer dizer, Qual que é a página que o são pessoal muitas encontra o disco? parcerias e gente assim que eu gostaria. Qual que é a página que o Está no pessoal encontra? YouTube. O disco o disco está no YouTube. Se você clicar no YouTube Fernando Leporassi, vai aparecer todo o disco, todo o trabalho. Entendeu? São 10 faixas, né? Então, tem assim uma em seguida da outra. Assim. É muito fácil de achar. Ah, tá. Ô, E, Fernando, quem que você e se quiser quer... comprar o disco... Então, Não, eu ia falar, quem que você quer indicar aí para um programa futuro nosso? ah, sim, sim. Olha, eu pensei muito no Guilherme Ermolim. Guilherme é flautista e saxofonista, é compositor também. E ele já está, inclusive, vinculado também a, A Zênita? ao grupo da Zênita e esse grupo do Jaguarão, como é que chama? Uma Terra Só, Só? uma Terra Só. Às vezes eu ia falar só Terra, eu troco os nomes. Uma Terra Só, que eu também faço parte. E eu trabalho muito com ele, porque ele trabalha com a Mariana no grupo que eles chama Samba em Família, né? Que é um grupo que a Mariana montou com a Sheila Zaguri, o Guilherme Ermolim, né? O Luiz Sobral e eu. Né?
Então, a gente já se conhece há muitos anos e acabou que a gente ficou tocando também juntos nesse grupo que a Mariana fez. E eu pensei nele, que até a Mariana falou, poxa, é uma grande ideia, porque, poxa, né? E ele tem coisas dele também, músicas dele, e você vai gostar muito de conversar com ele. Ele é uma figura excelente, uma pessoa ótima. Maravilha! Mais um programa especial com convidados extremamente maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Aguarda o próximo programa. Não perde! Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar.